Jovem Pan Saúde. Olá, Jovem Pan Saúde começando, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição. Eu sou Lívia Zanolini e o assunto hoje são os cuidados com a saúde no verão que já começou. Fato é, gente, que antes mesmo da estação chegar, nós enfrentamos ondas severas de calor, inclusive no inverno. E o pior, combinadas com secas extremas e muitas queimadas, condição que, segundo especialistas, tem relação com as mudanças climáticas. Para esse verão que começa agora, meteorologistas apostam em dias muito quentes também, com temperaturas até 2 graus acima da média para a estação. Mas mesmo assim não deve superar o verão anterior, que foi um dos mais quentes da história. Para trazer orientações a nós sobre cuidados com a saúde nesse cenário, nós recebemos o Dr. Paulo Camis, clínico geral e geriatra, a quem agradeço a participação mais uma vez. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Olivia. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. E também a doutora Amanda Ciara Micoli, nutricionista esportiva. Bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Obrigada pela presença, doutora. Eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. São várias as frentes que a gente vai trazer aqui para discussão de cuidados importantes nessa época de temperaturas muito altas. Eu quero começar aqui com o nosso clínico geral para que a gente comece destacando qual é a maior preocupação nessa época de todas essas combinadas, doutor. Perfeito, Lívia. Então, às vezes a gente precisa falar o óbvio, tá? Então, o que acontece? Diferente dessas ondas de calor que a gente tem no inverno, em outras épocas do ano, a gente não tem tanta preocupação com a questão da umidade. Porque, felizmente, no Brasil, o verão é úmido. Então, as vias aéreas elas sofrem menos. A preocupação é mesmo com o calor. E aí, quem é que vai sofrer mais? Aquele grupo nosso conhecido dos idosos. Tá? Eu, como geriatra, eu vejo problemas. Tá? Vejo problemas graves. Na Europa, isso é muito destacado, porque a proporção de idosos lá é maior ainda. Né? Então, quando tem algumas ondas de calor... São severas, né? São severas. Frequentemente, idosos vão parar no hospital. Alguns morrem, né? Alguns morrem. Sim. A gente não tem essa experiência no Brasil, porque não tem essa variação tão súbita de temperatura como às vezes acontece na Europa. Sim. Mas parece que a variação climática aqui está chegando na gente também. Então, assim, quando eu falo de falar óbvio, é evitar horários de pico, é se hidratar, é passar protetor solar, se for se expor ao sol, tá? E se for fazer exercício, dentro das melhores condições também, tá? Não vai fazer no sol a pino. Então a gente às vezes tem que falar o óbvio porque às vezes as pessoas não têm esse bom senso. Sim. No caso dos idosos também é uma preocupação extra porque muitos moram sozinhos, né? Também tem. E aí tem alguma orientação para a família, embora estejam sozinhos, para ajudá-los a se lembrar de beber água, alimentação mais correta nos horários certos? Perfeito, Lívia. Então, ótimo você falar isso porque idoso, de uma maneira geral, ele sente menos sede. Sim. Então, às vezes a pessoa precisa lembrá-lo de se hidratar. Eu vejo muitas pessoas também exagerando nessa questão. Tá? Tem que tomar água, tem que tomar água, tem que tomar... Às vezes aquele idoso tem alguma condição que não faça com que ele lide bem com grandes volumes. Por exemplo, condições cardíacas. Se o idoso sofre de alguma condição cardíaca, às vezes o coração não dá conta de lidar com tanto volume de água, então você tem que ficar atento. Nessas situações, siga a orientação do seu médico. Tá? Exagero de água também é ruim para essa população. Tá? Então, às vezes a pessoa não sente sede, ou então tem alguma doença que vai fazer com que ela peça menos água. Doenças que afetam a fala, por exemplo, uma sequela de AVC. Você tem que pensar pela pessoa. Frequentemente a gente vê isso na população mais idosa, que já tem menos água corpórea. Então já é mais naturalmente desidratada. Sim. Já parte de um basal com menor concentração de água corpórea, quantidade. Agora, doutora, atividade física, preciso ter algum cuidado em relação a essa prática mais intensa, menos intensa? A alimentação nessa época, quais são as principais orientações nesses dias mais quentes? Com certeza, né? Essa questão do aumento da temperatura impacta diretamente nos praticantes de atividade física e nos atletas que muitas vezes precisam treinar durante o dia ao céu aberto, né?
O que acontece nessa época, né? Eu falo que dentro do nosso cérebro a gente tem um termostato natural, a gente tem uma temperatura basal que gira em torno de 36,5 graus. Com o aumento da temperatura, há uma tendência disso subir também. E aí, o que acontece com alta temperatura? As veias se dilatam, então tende a ter uma pressão mais baixa. As pessoas tendem a ter, por isso que não é anormal a gente ver pessoas praticando atividade física na rua e passa mal, de repente fica ali parado, a pressão cai drasticamente. Então, evitar, né, para quem não tem a necessidade de treinar, porque é um profissional, evitar treinar depois das 10 da manhã e evitar treinar antes das 2, né? Das 10 às 2 não é o período ideal. Então, depois desses horários, pode treinar, lembrando sempre da questão de se hidratar. Água de coco é uma excelente alternativa, porque ela contém também micronutrientes. Então, a gente sabe que um excelente condutor de água, né, da hidratação é o sódio, então contém também na água de coco. Essas dicas ajudam um pouco, né? Então, treinar sempre ou no período da manhã ou no final do dia. Não esquecer da hidratação. Cuidado, né, com essa questão da hipopressão cardíaca, né, que é a pressão baixa, e não esquecer de levar a água, né? A gente fala o excesso de água ele é prejudicial para algumas faixas etárias, mas para os atletas praticantes de atividade física, ele é indispensável, não pode ficar sem. Pode falar, doutor. Eu gostei muito disso que a Amanda falou. Obrigado, Amanda, eu não tinha me atentado a isso, mas eu tenho, na terceira idade, muito mais problema com pressão baixa do que com pressão alta. As pessoas têm muito mais medo da pressão alta. Não tolera, né, medir e ver que a pressão está um pouquinho alta. Né? O pessoal não consegue lidar com isso. Pega mal, meu Deus, eu vou infartar, eu vou ter um derrame, eu vou ter não sei o quê. Mas a pressão baixa na terceira idade causa muitos problemas. Por quê? Porque o idoso não para em pé. Falta sangue nas ideias. É isso. E acabou de sair um trabalho mostrando que você pode tolerar uns níveis de pressão um pouquinho mais altos na terceira idade, que não vai ser nocivo, né? Porque os estudos, eles frequentemente excluem os grandes idosos. E aí você não tem... Qual que é o alvo de pressão para um grande idoso? Ninguém sabe. Então eles se norteiam pelos jovens e acabam hipertratando a pressão. E só para as pessoas terem essa ciência, vocês que estão em casa, qual que é a sensação de pressão baixa? Aquela sensação que a gente tem justamente nos dias de muito calor. Tá? Aquela moleza, aquela falta de vontade de fazer as coisas, de sair da cama, só quer ficar deitado o dia inteiro. Então, às vezes, o idoso tem um limiar muito mais baixo para isso. Então, você vai ver, poxa, mas meu pai, minha mãe, minha avó, eles estão meio fora do ar, estão meio confusos, meio sonolentos. Pode ser por pressão baixa. É interessante esse ponto, né? Porque deve ser mais recorrente nos idosos, talvez, ou nesse grupo que pratica muita atividade física nessa época, mas todo mundo está sujeito a ter episódios de pressão baixa em algum momento, se não se cuidar nesses dias mais quentes, né? Perfeito. E ninguém está livre disso. Perfeito. Não. Todos estão sujeitos. Sim. Só que no idoso a consequência vai ser maior. Sim. Perfeito. Então o idoso pode cair, pode se quebrar. Sim. Pode ficar meio zoró, confuso. E essa sugestão, né? Por que todo mundo está sujeito a isso? Porque como existe a vasodilatação, então é como se eu tivesse, as veias fossem ruas, e com essa vasodilatação, então ela se expande também com o excesso de calor. Então o sangue circulante, ele precisa ir para mais ruas, vamos dizer assim, mais veias. Então a gente tem aí um déficit sanguíneo que chega no cérebro, que chega no coração, então existe menos circulação. E a hidratação, ela faz o quê? Ela ajuda no volume sanguíneo. Então é importante que tem, por isso que a gente fala, né, quando a pressão cai, a pessoa passa mal, deixa ela na horizontal para alinhar, né, o nível. Para facilitar o fluxo. Para facilitar o fluxo, mas se a gente, no calor excessivo, não se hidrata corretamente, é como se a gente tivesse menos volume sanguíneo. Então, isso também pode facilitar e ajudar as pessoas a passarem mal. E é muito importante, doutora, a gente enfatizar que a hidratação, preferencialmente, com água ou água mineral ou água de coco, né? Porque tem gente que fala basto líquido, e aí vai no refrigerante, ainda que seja zero, mas tem excesso de sódio, vai nas bebidas adocicadas, sucos adocicados, e aí
pode ser que o efeito Pior é não quando seja... vai na bebida alcoólica. Ou então, eu espero, doutor, que numa segunda-feira às 4 horas da tarde não seja a opção de muita gente, mas tem razão. Um happy hour, vamos na cervejinha para hidratar. É importante enfatizar, né, que esse efeito da hidratação, ele é conseguido com água de coco preferencialmente. Perfeito, né? Tem até aqueles que falam, mas o que é melhor, é a cerveja ou o refrigerante, né? Água. Infelizmente, é a água, né? Ou felizmente. Na verdade, a questão do álcool é muito prejudicial, né, para a questão de hidratação, além de tudo, né, da questão inflamatória também, que prejudica o organismo, e além de quando bebe-se álcool, a tendência é de que você urine mais. E aí, no dia seguinte, você dificilmente repõe a quantidade que você perdeu ali, né, que excretou no dia anterior. E o refrigerante... O mal é a quantidade de açúcar, os xenobióticos e tudo isso. Então, a hidratação, de fato, claro que um alimento que você come, uma fruta contém água, obviamente um chá contém água, o café contém água, mas a hidratação, de fato, quando a gente fala de líquido, né, de hidratação intra e extracelular, água de coco. Até para alguns atletas, né, praticantes de atividade física profissionais, é até sugerido pela manhã um copo de água com um pouco de sal integral. Por quê? Porque a gente sabe que o sódio ele é condutor da água, mas sódio em excesso café, por exemplo, chá? Uma colher, umas 2 pitadas de sal integral na água. Não é uma água salgada, mas isso ajuda aí na questão da hidratação também. Tá. E os sucos isotônicos, aproveitando da experiência aqui da Amanda? Boa pergunta. Os sucos isotônicos, para quem pratica atividade física, é uma opção boa. Por quê? Porque daí ele repõe micronutrientes e carboidrato que você perde ali no momento da atividade física. Nesse momento, mas para quem não faz atividade física ou não é praticante, eu estou na minha casa, vou usar um isotônico para fazer a hidratação, não é necessário. Até para quem pratica, o exagero pode trazer alguma consequência ruim para esse tipo de bebida? Porque assim, a gente não tem muita... eu estou na prática da atividade física. Tudo vai depender da quantidade, do tempo, do período, da intensidade da atividade física, do calor, tudo isso. Então, para atletas, normalmente a gente indica durante a atividade física, mas para não praticante de atividade física, a água ou a água de coco é o suficiente, é mais do que o suficiente. Doutor, queria falar um pouquinho mais sobre essa questão das doenças cardiovasculares. A gente já chegou a pincelar algumas questões, pressão baixa, Sim. risco de infarto. O que dá para a gente trazer de informações além disso, nessa época do ano? Tá, então vamos Cuidados. lá. Primeiro, reforçar a questão da pressão baixa. Uhum. Tá? Pressão baixa, todo mundo lembra da pressão alta, mas pressão baixa, falta sangue no corpo. Né? Falta sangue na cabeça e os órgãos de uma maneira geral sentem igual ao cérebro. Então, o que é o sinal que a gente já falou, né? Sonolência, tontura quando você se levanta e uma tendência de melhora quando você fica na horizontal, que é quando vai mais sangue para a cabeça, tá? Então, nesse caso a hidratação é importante, sem dúvida, só que você não pode errar a mão para mais. Então, numa pessoa que tem o que a gente chama popularmente de cobertor curto, que é o idoso, né? Então, você não pode errar nem para mais nem para menos. Ele tem que estar naquela faixa do normal para também não congestionar o corpo. O que seria essa quantidade? Então, média? Eu sei que pode variar. Não tenho esse número para você, vai depender muito das doenças que a pessoa tem. Porque, por exemplo, se ela tem uma doença cardíaca, como é que você vai se nortear? Né? A pessoa que tem um problema cardíaco, Lívia, ela não lida bem com volume. Sim. Ela não vai acomodar, o coração dela não vai conseguir acomodar o que ela recebe de sangue, vai congestionar o pulmão. Então, às vezes, uma maneira de você orientar a pessoa é se nortear pelo peso. Se ela está se hidratando mais ou menos, ela vê se o peso está variando muito de um dia para o outro. Ela sabe que aquele peso é o melhor para ela, então não oscila nem para mais nem para menos. Esse tipo de paciente chega a sentir sede, já que não pode haver esse excesso de fluxo, ou geralmente não? Frequentemente não, esse que é o problema. Pelo menos isso, né, doutor? Frequentemente ele não Mas pode ser um problema. Sede, pode ser um problema também do outro lado. Então, às vezes você tem que ter um monitoramento mais próximo. Sim. Essas pessoas mais frágeis, esse grupo de idosos que frequentemente são octogenários ou mais, nonagenários, até centenários, que tem no consultório, eles têm que viver num ambiente um pouquinho mais estável. Sim. Então essas oscilações são muito nocivas, eles não estão preparados para lidar com isso, mas não estão mais adaptados a isso. Uhum. Então você tem que estar de olho. Às vezes você tem que pensar pela pessoa, tanto para oferecer
líquido para não exagerar. E só uma contribuição, né? Existe também não só a questão cardíaca, mas a questão dos rins. Então, normalmente os idosos, eles também, né? Alguns têm aí já os seus problemas no rim. O rim tem uma quantidade de água que ele filtra por dia, em torno de 1,5 litro de água que ele filtra por dia, né? Então, tem essa questão também que os idosos que têm problema renal, tem essa questão também da quantidade de água, por isso que não pode ser em excesso, porque o rim não dá conta de fazer a filtragem da água da forma correta. Ou porque não chega, né? Então, exato. O rim, também. ele sente na mesma medida que o cérebro. Então, se você está com uma tontura porque não está tendo sangue suficiente, porque você está desidratado, pode ter certeza que o rim também está sentindo isso. O que ele faz? Ele retém líquido. Não vai produzir urina para você não desidratar. É o mecanismo natural de defesa. Só que isso tem um limite. Sim, sim. A alimentação, queria falar um pouquinho sobre isso também. Hidratação, acho que a gente fechou, né? Essa página, muito importante, água de coco, olhando para as especificidades de cada realidade de cada paciente. Só para a gente fechar, mais uma informação de hidratação. Na média, para um paciente numa idade média, para um paciente que não tem problemas cardiovasculares, a quantidade média de água por dia seria quanto, doutora? A gente sempre faz esse cálculo pelo peso, né? É o que o doutor estava falando. Então, a gente calcula aí 0,03 de água por quilo, né? De mililitro por quilo. Então, a gente faz esse cálculo e aí dá em torno de 2,5 litros, dependendo do peso. Então, assim, para quem não quer fazer esse cálculo, uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos, ela pode ingerir em torno de 2 litros de água por dia. Sim, só uma coisa, essas pessoas que não têm problemas, elas podem errar para mais. Sim. Prefiro que erre para mais na hidratação do que para menos. O máximo que vai acontecer é mais xixi? Exato. O problema, na minha opinião, é a pessoa mais fragilizada. Sim. Você pegou num ponto importante também, uma dica, né, para as pessoas, como sabe se está desidratado ou não, pela cor da urina. Então, quando a urina está muito mais amarela, é um sinal de desidratação. O que é comum nessa época do ano, né? É muito comum. Então, quando você tem a urina ali mais clarinha, semelhante à cor da água mesmo, é um sinal de que o corpo está bem hidratado. E tem uma última dica, falando da hidratação, que me permite, né? Nós temos uma tendência de acordar desidratados também. Então, nessa época do ano, normalmente a temperatura também à noite ela já é mais alta e a pessoa, então, ela desidrata mais durante esse ciclo noturno. Então, a água em jejum, ela também faz muito bem para a saúde e já é uma forma de você começar o dia bem, já começa liberando sangue, perfusão, né? Em consequência, perfusão sanguínea para o cérebro e tudo isso ajuda nesse contexto. Então, em torno aí de 400, 500 ml de água em jejum ajuda bastante. Seriam 2 copos americanos, mais ou menos? Mais ou menos. 1,5 copo americano com aquelas pitadinhas do sal? Do sal integral. Integral. Boa dica, essa eu não sabia. Eu sempre ouvi sobre a importância de acordar e antes mesmo de se escovar os dentes, não sei se isso faz algum sentido, beber essa quantidade de água, mais ou menos. O fato de você não escovar os dentes antes de beber faz sentido ou não? É que não faz tanta assim diferença, né? Acordar e escovar os dentes, por quê? Porque também à noite a gente acaba tendo ali resquícios, então é importante fazer a higienização, né? Mas se for sem a higienização ou com, é importante que seja feita em jejum e é recomendado que a alimentação seja feita após 30 minutos dessa ingestão de água. Sim, o que eu já ouvi, doutor, sobre isso, por isso que eu questionei a doutora. A gente acumula sais na boca enquanto dorme, daí seria interessante você não escovar os dentes para ingerir, isso não tem nada a ver então. São esses mitos que a gente vai ouvindo, né, ao longo da vida e vai... Você não faz diferença. Antes ou depois de escovar o dente, 5 minutos não faz a mais. Diferença. Para mim não muda nada. Na minha cabeça não vejo isso de uma maneira muito médica. Se os dois doutores estão falando que não, vamos seguir as orientações deles. Agora sim, vamos falar um pouquinho de alimentação, quero ouvir os dois sobre isso. Muitas frutas, alimentos que têm uma quantidade de água significativa é importante. Muda alguma coisa na alimentação ao longo do dia, doutora? É bom trazer algumas mudanças nessa época ou não? Sim, é importante porque, né, a gente tem o nosso relógio interno. Então, os nossos órgãos também têm horários de funcionamento e isso faz diferença, né? Quando a gente se alimenta, o estômago, para fazer a digestão, ele precisa mandar um fluxo sanguíneo ali para que essa digestão seja feita. Por isso que quando a gente está em altas temperaturas, não é recomendado fazer alimentações pesadas,
Por quê? Porque senão você concentra maior fluxo sanguíneo no estômago e isso acaba também prejudicando a circulação do restante, né, dos outros órgãos, enfim. Então, alimentações leves, né, e não deixar comer muito, porque naturalmente, por conta desse nosso relógio interno, à noite a gente já tem uma digestão menos eficiente. Por quê? Porque em tese é o horário de descanso. Então, também fazer refeições muito pesadas à noite é muito ruim. Né? Principalmente por quê? Porque também em altas temperaturas a gente chega à noite que estamos com 30 graus mais ou menos, né, no verão. Isso acaba também atrapalhando de uma forma geral. Então, dar preferências, né, para alimentos que ajudem a digestão. Então, alimentos mais fáceis de serem digeridos, como frutas, que também tem quantidade de água, pouca gordura. Então, alimentos fritos, alimentos muito densos, não. Então, em quantidades menores também para ajudar esse processo de digestão. Então, em geral, né, verdura, legume, uma proteína, um pedaço de carne, um pedaço de frango, mas nada assim que contenha muita gordura para ajudar o estômago e o organismo de uma forma geral. Em relação aos idosos, alguma se eu puder orientação diferente? Simplificar um pouquinho o raciocínio, de forma alguma contrariando aqui a complementando, doutor. Complementando, que esse assunto de nutrição, para cada nutricionista que você pergunta, eles têm uma opinião diferente. Mas nesse caso eu concordo com a Amanda, né? Eu só gostaria de adicionar o que seriam alimentos pesados e o que seriam alimentos leves, né? De uma maneira geral, os alimentos mais pesados, na minha visão, são os que vão levar mais tempo para saírem do estômago. Tá? A gente não digere fácil, ele fica muito, nossa, pesou. E de uma maneira geral, proteína de origem animal. Seria isso. Então, se você puder evitar, eu não sou vegetariano, nem vegano, também não julgo, né? Sem julgamento moral. Mas de uma maneira geral, os alimentos que são ricos, grande quantidade de proteína animal, vão ficar muito tempo no estômago e você leva mais tempo para digerir. Então, quando você ingere uma grande quantidade, principalmente à noite, você vai ficar a noite inteira conversando com aquela comida. Quando eu tinha 20 anos, podia comer até pedaço de tijolo. Ou se eu for num rodízio à noite, a minha noite vai ser eu ficar suando a noite inteira, brigando com aquele alimento que eu comi, que eu mesmo causei para mim mesmo. Então, é mais nesse sentido, tá? Se a pessoa tem uma saúde perfeita, não tem nenhum problema, veja, ela vai comer o que ela quiser e não vai sentir nada. Mas tem que moderar de qualquer jeito, né, doutor? Exatamente, mas o cuidado é justamente isso, né? Muito calor, vai ter um fluxo de sangue menor para partes nobres se você tiver mais desidratado, e você vai colocar um adicional a mais lá, que é mais sangue direcionado para o estômago. Você pode ter problemas com isso. Sim. Então, orientações gerais de bom senso aí. Para idosos, tem alguma questão diferente nessa questão da dieta? Nesse ponto da dieta ou não? São essas orientações gerais também funcionam? Exatamente, também funciona. Lá ele vai ter que andar mais na linha. Sim. Né? Então, grandes quantidades e grandes quantidades de proteína animal que vão demorar mais para serem digeridas. Sim. Então, é mais isso daí. Sabe que dúvida que bateu mais no começo do programa, quando você brincou com a questão, mas falando sério ao mesmo tempo, da bebida alcoólica? Como funciona essa relação do idoso com a bebida alcoólica? Se essa relação tende a haver alguma diferença nessa época de dias mais quentes ou não? Perfeito, Lívia. Então, o que acontece? O álcool ele tem uma tendência natural a te desidratar. Você vai fazer mais xixi. Sim. O idoso tem menos água corpórea, né? O idoso também tem uma facilidade maior, não só para desidratar, mas para cair. Por uma série de motivos, dependendo de como ele envelheceu, obviamente, né? E o álcool ele afeta o seu sistema nervoso. Isso aí não preciso nem dizer. Não só te acalmando, mas também pode te deixar mais sonolento. Pode te deixar mais distraído. Ele tem um efeito no cérebro semelhante a de muitos calmantes que a gente usa. Às vezes as pessoas usam o álcool para se acalmar. Sim. Né? Então, enfim. Então, isso favorece com que o idoso caia, que é um dos maiores temores que a gente tem na geriatria. Sim. Queda em idoso, às vezes, equivale a um acidente de carro para um jovem, em termos de potencial lesivo. Então, o álcool em excesso, ou para alguém que seja mais sensível à população idosa, tem que ser visto com muito bom senso. Sim.
Vou fazer uma pergunta para Amanda, mas talvez até o Dr. Paulo, não sei, talvez seja mais da área dele. Mas a relação do ar-condicionado nessa época do ano, né? Eu, pelo menos em dias muito quentes, eu simplesmente não consigo dormir sem ligar o ar-condicionado. Já ouvi falar que para efeitos de desidratação, ele ajuda a piorar a situação. Não sei se faz algum sentido. Quero ouvir ambos sobre isso. O ar-condicionado ele tem aquela tendência a tirar a umidade do ar. Né? Então, isso, de certa forma, acaba prejudicando essa questão aí das vias aéreas respiratórias superiores e todo o restante, né? Então, isso faz sentido, sim, a meu ver, por conta dessa questão. Por outro lado, também a gente tem aquela coisa de que o sono é uma das prioridades, né? Quando a gente fala de saúde de forma geral no organismo. E muitas pessoas não conseguem dormir, né, de uma forma sadia, vamos falar assim, com calor extremo. Então, a gente fica entre esses dois pontos, né? Então, desidrata um pouco mais, mas o ar-condicionado, ele acaba dando um sono mais profundo, onde a pessoa tenha condições de passar pelos estágios do sono de uma forma, por conta da temperatura, ajuda. Por outro lado, quem não tem problemas respiratórios se sentem muito bem com isso e não tem tantos problemas, desde que acorde e tome lá a água para voltar com essa hidratação que a gente naturalmente perde à noite. E quem não tem, né, tem aí o velho ventilador, que também é importante tomar cuidado, até o doutor pode falar mais aqui, porque normalmente ele pega as partículas aí de poeira e acaba também prejudicando essa questão respiratória. Então a gente tem esses dois extremos. Eu prezo sempre para, independente do caso, se hidratar de manhã e, independente do caso, priorizar o sono que seja saudável, porque uma noite de sono perdida prejudica praticamente todas as células do nosso organismo, né? Esse ponto é essencial. Ventilador sujo e aparelho de ar-condicionado sujo são venenos para o nosso organismo e muito usados nessa época, né? Sofre, né? Sim. Então, é aquilo que a gente tem que colocar na balança. Você vai sofrer mais com a temperatura elevada à noite ou com o ar seco que o ar-condicionado pode te proporcionar. Isso, obviamente, eu estou falando que o ar-condicionado tem que estar limpo e o quarto tem que estar limpo se você for usar um ventilador de teto ou o que quer que seja, porque ele vai fazer aquelas partículas que estão naquele ambiente circularem, tá? Então, você resolve isso de uma maneira simples, por exemplo, com um umidificador associado a um ar-condicionado. Tá? Se a pessoa sofre muito, tem rinite com ar seco, né? Porque realmente, né, aquilo que eu falei no começo do programa, no inverno, quando tem uma onda de calor, o ar está seco, aí você combina o tempo quente com o seco de uma maneira que a pessoa está desprevenida e sofre com isso. Tá? Então, se a pessoa tem problemas com essa falta de umidade, um umidificador resolve. Ótimo. Estou com os dados aqui, gente. A gente está caminhando para o fim, mas é preciso trazê-los aqui para a nossa audiência. Uma pesquisa do Instituto de Cosmetologia de Campinas aponta que cerca de 71% dos brasileiros não usam filtro solar todos os dias. Já cerca de 55% não usam uma quantidade ideal do protetor solar na pele. E falar sobre isso numa época de altas temperaturas é fundamental. É óbvio, mas é fundamental. Não dá para ficar sem protetor solar, sobretudo nessa época do ano, né, doutor? Uma briga eterna que eu tenho com os dermatologistas, né? Porque qual que é o porém aqui, né? O contraponto, né? Claro, banhos de protetor solar, que é o que todo mundo vê a pele. Perfeito. Só que você converte menos vitamina D também e acaba trazendo outros problemas. Então, eu oriento o protetor solar, sem dúvida nenhuma, principalmente nos horários de pico. Quando você tem um sol mais brando, sol da manhã, final da tarde, você pode, até recomendo que exponha os braços aí, não que nem eu tô aqui, né, saio na rua, não converto nada de vitamina D, né, para você fazer essa conversão que é muito importante. Tá? A gente está num país tropical, o sol nasceu para todos e você tem uma carência enorme de vitamina D na população e aí as pessoas têm problemas ósseos. E às vezes o calor é tanto que parece que são cinco luas solares 5 para cada gente. Né? Alguma orientação sobre isso, doutora, para a gente fechar? Só essa questão mesmo, né, a insolação, ela também traz a desidratação, então a gente acaba juntando essas duas coisas. É importante que tem aí nos horários de pico a utilização do filtro para ajudar nesse sentido, mas eu estou de acordo aqui com o doutor, porque existe uma carência, né, nutricional aí de vitamina D de uma forma geral e isso é muito ruim para a saúde de uma forma geral. Que bom que falamos sobre isso no finalzinho do programa, quase não deu tempo, mas agora acabou. Doutor Paulo, doutora Amanda, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite, Lívia. E até a próxima, viu?
A você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que você tenha gostado e compreendido o programa de hoje. Tem alguma dúvida, quer sugerir algum tema para a gente? É só nos encaminhar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.